Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Hoje, no primeiro programa da série Gestão Democrática da Educação, vamos discutir o princípio constitucional da gestão democrática do ensino público. Para este encontro, convidamos o professor da PUC de Minas Gerais, Carlos Jamil Cury, a assessora da Prefeitura de Belo Horizonte, Rita Coelho, e Maria Beatriz Luce, membro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Contamos ainda com a participação da pedagoga Maria Carneiro, direto do estado do Maranhão. Participe você também do Salto para o Futuro. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050 CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências, participe. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje, começar com o professor Carlos Roberto Jamil Cury, que é formado em filosofia, pesquisador na área de educação, como eu disse na abertura do programa, professor da PUC de Minas Gerais, membro do Conselho Nacional de Educação e ex-presidente da CAPES. É também autor de diversas obras que discutem a gestão democrática. Professor, então gostaria que o senhor começasse com a conceituação do papel do Conselho Estadual de Educação. Quais são as principais características de um Conselho de Educação em nível estadual? Bem, Bárbara, os conselhos, de modo geral, eles são uma forma de participação da sociedade nos destinos de um direito consagrado da cidadania. E a educação é um desses direitos da cidadania. Então, desde 1834, quando a educação básica passou para as províncias, havia esta necessidade das famílias e de outros representantes locais poderem participar das coisas referentes à educação. Isso foi evoluindo. Em 1934, a Constituição de 34, ela obriga a constituição de conselhos estaduais de educação para terem a aplicação da lei, um modo de aplicar a lei que é bastante genérica, mas quando ela chega nos rincões mais diferentes e complexos do nosso país, esta lei possa se adequar, né? Então, esta exigência ela se faz de novo em 1946, depois em 1971 e agora, né, nós estamos com uma legislação que abre esta perspectiva, mas ao mesmo tempo as leis estaduais de todos os estados colocam a necessidade de um Conselho Estadual de Educação com funções de interpretar e, sobretudo, aplicar a lei aos diversos campos específicos da nossa realidade. Tá certo. Queria passar para a professora Rita Coelho, que é assessora, como disse, da Secretaria Municipal de Belo Horizonte, consultora do MEC na formação e execução do Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros de Educação, chamado Pró-Conselho. Foi conselheira do Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte entre 2001 e 2004, quando coordenou a Câmara de Educação Infantil. Também eleita presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação no Brasil, na gestão 2001 e 2002. Então, a mesma questão para a senhora, só que agora no âmbito municipal. Qual é o papel do Conselho Municipal de Educação? Quais são as principais características desse conselho? Bom, no caso do Conselho Municipal de Educação, ele tem, a partir da Constituição de 88, um novo reconhecimento, uma nova perspectiva, né, que é a de ser um órgão do Sistema Municipal de Educação. Embora já existissem no Brasil conselhos municipais de educação, é só a partir da Constituição de 88, com o reconhecimento do município como ente federado,
né, com possibilidade de organizar o seu sistema municipal de ensino autônomo, que o Conselho Municipal, então, passa a existir, embora a nossa Constituição não defina a existência de conselho, mas sim de um órgão normativo de sistema, né, ele passa a existir com mais força na realidade brasileira, com mais amplitude, né, e com um caráter de órgão de Estado, de órgão de sistema educacional, né. Apresenta também os mesmos desafios da atuação do Conselho Estadual, que é o da representatividade, o da participação, o da mediação entre governo e sociedade, com algumas condições mais complexas ainda, né? Dentre elas a ausência, né, de uma tradição de reconhecimento ao município e ao papel do município como ente federado. Ok. Professora Maria Beatriz Lúcia, conselheira da Câmara de Educação Básica, Conselho Nacional de Educação, professora titular de Política e Administração da Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seu tema de estudo é o novo ordenamento constitucional, legal e institucional da educação. Dedica um tema especial, ali, uma atenção especial aos temas da organização federativa e os sistemas de ensino e a gestão democrática da e na educação. Atualmente a senhora está concluindo a produção de um livro sobre gestão escolar democrática, concepções e vivências. Então, como membro, como integrante do Conselho Nacional, qual é o papel e as atribuições desse Conselho Nacional para que o telespectador possa entender melhor esse papel? Bem, com muito prazer, eu aproveito inicialmente para comentar que este livro que estou organizando com a professora Isabel Letícia Medeiros é resultante exatamente de um programa que nós fizemos aqui durante uma semana, no mês de novembro do ano passado, sobre o tema da gestão democrática. As perguntas, a participação das pessoas nos animaram tanto que nós resolvemos tomar aqueles textos iniciais que estão até hoje, né, disponíveis no Salto, no site do Salto, e ampliar, complementar, até convidar outros autores e, enfim, foi um grande estímulo. Mas, falando um pouquinho sobre o Conselho Nacional de Educação, que eu tenho a honra de integrar, indicada que fui na lista, e eu acho que é importante falar um pouquinho como é que se forma um conselho, né? Na lista oferecida por entidades da área dos professores e pesquisadores de educação. E nesta lista de nomes que são sugeridos, aí o ministro da Educação aponta ao presidente da República, que é quem faz a nomeação para os cargos. Mas como a professora Rita disse, nós todos sempre valorizamos muito os conselhos como o órgão que permite o tratamento plural, né, participado nas decisões mais importantes da política educacional, né? Nós muitas vezes associamos os conselhos a o ente que apenas toma decisões normativas, né, sobre interpretação das leis. E sim, este, de fato, é um campo, é um trabalho importante dos conselhos. Mas nós, nesse conceito de aperfeiçoamento da democracia e de tentar a produção de uma democracia cada vez mais radical, mais profunda, também entendemos que o papel dos conselhos é, sim, na formulação da política. É tomar medidas, digamos, proativas e não só reativas, respondendo a consultas. Então, esta é também uma postura contemporânea dos conselhos. Agora, sobre o Conselho Nacional de Educação, eu considero importante dizer que o Conselho Nacional de Educação exerce as funções um pouco de concertação, de mediação, de promoção do entendimento. Cada vez mais vem exercendo essas funções e lutamos para que se aprofundem essas funções de entendimento junto com os conselhos estaduais e os conselhos municipais. E nós temos tido a felicidade de poder contar
com a representação do Fórum dos Conselhos Estaduais e da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, ainda no dia de hoje, lá em Brasília, nas sessões do Conselho Nacional de Educação. Ok. A primeira participação de hoje é da Ivoneide de Goiás. Oi, Ivoneide. Boa noite. Eu sou Ivoneide Treposo, Corocalina, da cidade de Goiás. Tem uma parte no texto que nos chamou a atenção, que é a minha e da Cida, que fez a pergunta. Fala assim: gestão democrática da educação é, ao mesmo tempo, transparência e impessoalidade, autonomia e participação, liderança e trabalho coletivo, representatividade e competência. Pergunto: colocada dessa forma, a gestão democrática da educação pública nos passa uma ideia de perfeição. Podemos encontrar problema para implantar este sistema? Quais? Boa noite e muito obrigado. Muito obrigada, Ivoneide, pela sua participação no programa de hoje. Eu conto com você, é claro, ao longo dessa série inteira. A gente está só no comecinho. Obrigada, viu? Professor Jamil. Autor desta frase. Autor do texto que faz parte do boletim de hoje, né? Do texto de hoje. Bem, isto significa, Ivoneide, uma coisa muito simples. A gestão democrática, ela procura criar algo de novo. A noção de gestão, né, contém dentro de si a ideia do novo. Porque a palavra gestão, né, ela vem de geração. Gerar alguma coisa. E gerar é gerar o novo, alguma coisa nova. E na nossa tradição geral, não só da composição de conselhos, mas na tradição do nosso país, nós temos um pouco um lado paternalista, um certo lado autoritário, que nós vimos nas ditaduras, etc. Então, os conselhos agora, pede-se deles justamente essa tríplice dimensão. Uma dimensão de competência técnica, porque os conselhos vão ter que trabalhar leis, normas, regimentos, etc. Compromisso político, porque nós estamos diante de um direito da cidadania, que é o direito dos nossos filhos de terem uma educação de qualidade, mas nós, sendo um órgão de Estado, nós temos o dever de prestar contas para a sociedade. E essa prestação de contas, ela primeiro precisa ser de ouvido, a gente tem que ouvir. Né? Então, por isso é que tem este conjunto de exigências. Mas atenção, minha colega, isto a gente vai construindo, isto a gente vai fazendo. Então, não significa uma perfeição, significa você ter um horizonte diante de si e você vai buscando chegar perto dele. Eu quero fazer a pergunta aqui, pois não. Eu só queria fazer uma complementação, porque acho que quando o Cury coloca no texto esses aspectos, ele está colocando e evidenciando critérios da gestão democrática, né? E acho que a pergunta talvez coloque um pouco a perspectiva de processo. Quer dizer, a forma que esses critérios, que são imprescindíveis para a gestão democrática, se articulam numa realidade concreta, seja de um sistema municipal, seja da prática de um conselho, é uma forma mediada pelo conflito. Então, né? Deixa eu aproveitar então a pergunta da Irailde, porque vai nesse caminho. Sabendo que a gestão democrática está voltada para um processo de decisão baseado na participação e na deliberação pública, o que é preciso ser feito para que essa mesma gestão seja mais autônoma e participativa na comunidade? Então, eu acho que aqui é o como, né? De que maneira essa articulação se dá com essa comunidade, e esse processo realmente acontece, de fato, uma gestão democrática num ambiente escolar ou em diferentes níveis, estadual, municipal ou nacional. E aí? Eu acho que o como, né, está sinalizado um pouco nos critérios que estão apontados claramente aí na discussão que o Cury fez, né? Mas também no processo de formação política, né? E no processo de diálogo democrático de determinada comunidade. Que assistem a este programa, eu quero parabenizar todos os palestrantes, professor Jamil Cury, a professora Beatriz, a professora Rita, pela riqueza de informações e de ponderações sobre esse tema tão fascinante que é a gestão democrática. E a riqueza dessas informações nos levaram aqui a refletir sobre o quanto nós já avançamos em termos do instituído
rumo à gestão democrática na educação brasileira e sobre o longo caminho ainda a percorrer para que esse instituído se transforme em instituinte e nós possamos, de fato, vivenciar a gestão democrática na educação. E eu entendo que nesse caminho é importante, é de vital importância, a formação continuada dos profissionais de educação, gestores, supervisores, orientadores educacionais, professores, porque é necessário que nós nos apropriemos de todo esse referencial teórico, tanto filosófico como pedagógico e legal, que fundamenta e dá respaldo à gestão democrática, para que nós possamos nos dar conta da necessidade de ampliação de espaços institucionais de participação e deliberação coletiva, como os conselhos municipais de educação, ainda em número reduzido no Brasil. Por exemplo, no estado do Maranhão, dos 217 municípios, somente 30 possuem conselhos municipais. Os colegiados escolares também. É preciso também que a gente aprenda a participar com autonomia, que é outra ferramenta importante da gestão democrática. E eu entendo que é no... A gente teve um probleminha aí com o contato com a professora. Ela falou um ponto, professora Rita, muito importante, que é a questão da formação continuada. Essa é uma pauta, um conselho, por exemplo, um conselho municipal, por exemplo, a formação continuada faz parte dessa pauta de discussão de um conselho? Faz. No caso do Conselho Municipal de Educação, de uma forma mais restrita, porque a abrangência dele é menor. E a questão da formação, por exemplo, tem uma abrangência muito maior no Conselho Nacional e no Conselho Estadual, sobretudo a formação de professores, né? Mas eu acho que a Maria coloca essa dimensão da formação muito vinculada ao desafio da participação. Né? E aí eu acho que é uma preocupação, né, para todos os conselhos, porque é uma condição necessária, né, para participar. Para participar. Para fazer parte de um conselho, você precisaria estar preparado para essa discussão. E eu acho que no caso dos conselhos municipais de educação, isso é um grande desafio, porque eles têm um grande estímulo a existirem, né, num outro período histórico, mais recente, com uma ênfase muito grande na participação e representação e uma ênfase menor, né, nesse perfil técnico, nesse perfil de competência específica. Que competências são exigidas, então, ou são necessárias para que esse professor possa participar ativamente de um conselho municipal, por exemplo, professora Rita? Que tipo de preparo estamos falando? O preparo é, primeiro de tudo, o gosto pelo diálogo democrático, né? Mas a competência fundamental da leitura e da escrita, do conhecimento de legislação, do conhecimento de dados da realidade educacional. Isso é muito importante. Isso é indispensável. Isso é indispensável. Não se faz um bom conselheiro só com uma inserção na comunidade. Experiência de uma militância, como a gente diz, em política educacional, quer dizer, ter sido uma professora que produziu inovações, discutiu com seus colegas, trabalhou ativamente na elaboração do projeto pedagógico da escola, é uma boa credencial para uma professora se candidatar, né, a um conselho. E para os colegas pensarem nela como uma pessoa com capacidade de levar a discussão da política de educação do município. Eu sei que o professor Jamil quer comentar, mas a Maria Dolores de Minas está aguardando um tempinho, aí o senhor já comenta, ok? Oi, professora Maria Dolores de Minas Gerais. Oi, boa noite a todos. Eu gostaria de saber em que medida podemos falar em gestão democrática quando os diretores e gestores não são escolhidos por eleição direta e sim indicados pelo Poder Executivo. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigada, professora Maria Dolores. Bom ouvir o pessoal de Minas Gerais aqui no programa, ao vivo, novamente. Obrigada. Mais um mineiro aqui no programa. Obrigada. Aí, professor Jamil, eu queria aproveitar a pergunta dela, porque tem a ver também com a pergunta da Maria José Barreto, de Bacabal do Maranhão, que disse que a escola é um espaço de construção democrática,
A gestão democrática se caracteriza por uma autoridade compartilhada, mas como manter essa democracia quando há gestores que se pautam por uma relação autoritária? Temos aí na pergunta duas questões, que uma é o gestor indicado pelo Poder Executivo e um gestor com uma postura autoritária e não de compartilhar as decisões. Como o senhor vê isso? Veja, Maria Dolores, eu volto àquela noção inicial de gestão. Né? A gestão, tal como ela está no espírito da Constituição de 88, na Constituição Estadual de Minas Gerais, é produzir algo novo. E o que era novo em 88 e 89? Era não ser tecnocrata, era não ser autoritário e era não ser uma extensão, um braço na escola do governo. Um diretor, ele não se ocupa do governo. Ele não responde a um governo, ele responde a um direito da cidadania. E é o direito da cidadania dos nossos filhos. Portanto, a gestão democrática, ela tem a construção de uma cultura nova. E essa cultura nova é justamente a cultura de buscar uma nova legitimidade, um novo diálogo, um novo saber ouvir e, sobretudo, um novo saber comunicar-se. Porque um diretor não é dono de comandos, ele é sujeito de comunicação. E você, Dolores, e todos nós, professores, nós somos também sujeitos de diálogos. Portanto, nós também sujeitos de comunicação. De sorte que o comando, simplesmente a ordem vertical que vem de cima para baixo, isso não é uma gestão democrática. Agora, o fato é que em alguns estados o diretor não é propriamente um cargo, então ele ocupa uma função. E neste caso depende de cada Constituição estadual como é que isso está acertado. De qualquer, ninguém aprende a ser diretor como braço do governo. Ele só aprende através do diálogo. Ok, depois do intervalo vamos falar sobre os principais momentos da história da educação no Brasil e abordar o fortalecimento da concepção de democracia nas escolas. É o que vamos ver no próximo bloco. Até já. Do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, ao Plano Nacional de Educação, regulamentado em 2001, a construção de uma escola pública democrática tem sido um desafio para a sociedade. Confira na reportagem alguns momentos marcantes da história da educação no país e veja como esses momentos influenciaram a noção de democracia nas escolas. Em 1932, 2 anos após a criação do Ministério da Educação, foi publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. O documento defendia uma escola laica, obrigatória, pública e gratuita. Acho que o Manifesto dos Pioneiros, que tem Anísio Teixeira, né, a sua maior expressão, ele aparece na história da educação brasileira nesse movimento, né, que havia por uma participação maior, uma necessidade de se construir o que seria a identidade nacional, né, a identidade no campo da cultura, da educação, das artes, enfim. A professora Helena Freitas conta que após o Manifesto de 32, surgem os sistemas federal e estadual de ensino. É quando aparecem também os conselhos de educação. São esses conselhos de educação que vão lidar num movimento contraditório na sociedade, né? Que é o movimento de se constituírem como instrumentos, mecanismos de uma maior participação dos diferentes segmentos da sociedade, né, representativos da sociedade, e que também cumpriam e cumprem até hoje um papel de assessores dos governos. Na Constituição de 1934, pela primeira vez o Brasil formula um projeto para a educação nacional. Até então, as iniciativas tinham sido no âmbito dos estados. Nos 80, surgem movimentos como o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, que estiveram presentes nas discussões da Assembleia Constituinte de 1987.
Nessa época, a professora Helena Freitas, que hoje é diretora pedagógica da Secretaria de Educação de Campinas, em São Paulo, participou da luta organizada como presidente da Associação de Docentes da Universidade de Campinas. Na verdade, na Constituinte de 88, a atuação do Fórum foi bastante significativa, mas nós perdemos questões importantes ali. Por exemplo, a exclusividade de verbas públicas para a educação pública. A Constituição de 1988 dá aos municípios brasileiros a condição de entes federativos. A partir daí, os conselhos municipais de educação assumem características mais próximas da representação popular. Com a entrada em vigor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996, surge então a necessidade de criar um Plano Nacional de Educação que tivesse força de lei. Esse movimento que acontece a partir da LDB, 96, 98, 99, ele expressa esse embate, que se dava entre uma concepção governamental do Estado brasileiro, eu diria mais do governo brasileiro, do aparato do Estado, e o movimento dos educadores, que é o Plano Nacional de Educação da Sociedade Brasileira. Em 2001, o Plano Nacional de Ação é sancionado. Ele estabelece metas e objetivos até 2011 e propõe a criação de planos estaduais e municipais. Bom, professora Beatriz, eu sei que a senhora quer comentar o vídeo. A senhora falava aqui que é um pouco contrária à posição da professora Helena quando diz que os conselhos, até hoje, cumprem ali de uma certa forma um papel de assessores